Bom dia, amados irmãos, amigos que nos ouvem. Nós estamos dando continuidade aqui à série de mensagens que vamos estar pregando durante essa quarentena nossa. E hoje nós vamos estar falando sobre o enchimento do Espírito Santo 1. Enchimento do Espírito Santo 1, porque hoje à noite eu vou estar falando sobre o enchimento do Espírito Santo 2. Terminando essa parte do capítulo 2 de Atos, hoje à noite. Devido a gente estar tentando ter uma mensagem mais curta para facilitar o tempo dos irmãos aí, mas é importante que os irmãos acompanhem, porque é uma série de mensagens, não perca nenhuma, porque é uma série. Nós vamos até o último capítulo do livro de Atos. O texto que nós escolhemos hoje foi o capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz assim: E de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Pois bem, o livro de Atos foi escrito por Lucas, assim como o terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, foi escrito pelo médico Lucas. Este é o segundo capítulo, esse segundo capítulo é conhecido como ata de inauguração da igreja no mundo. Nesse dia, todos estavam reunidos numa casa. Então não é novidade a gente estar em casa hoje. Eu acho que a igreja precisa retornar aos princípios, aos primeiros dias da igreja na face da terra. Estavam reunidos em casa em Jerusalém orando. É isso que nós estamos fazendo agora. Quando de repente o Espírito Santo desceu dos céus e tomou conta da vida de todos que estavam reunidos. Então, nesse caso, meus irmãos, é o momento certo para nós estarmos orando para que Deus mande o poder dele para barrar toda sorte de enfermidade, toda sorte de coisa ruim que está nesse país, neste mundo, essa doença maldita que assola o mundo, né? E como em Jerusalém tinha muitas pessoas de outras nações, idiomas diferentes, o Espírito Santo capacitou os apóstolos para falar outras línguas para transmitir o seu evangelho. Os apóstolos não significa que eles mudaram a sua língua, não. Os apóstolos falavam em seu próprio idioma. Porém, o Espírito Santo transmitia a toda a multidão ao ponto de cada um entender na sua própria língua. A língua que os apóstolos falavam era inteligível. É tanto que alguns disseram, não são eles galileus? Todos entendiam que eles estavam falando na sua própria língua. Mas, quando a mensagem era chegada a eles, essa mensagem era retransmitida pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o interessante é que naquele momento, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram. Olha, nós tínhamos ali aproximadamente 16 idiomas diferentes, 16 nações diferentes. E a pregação do Evangelho naquele momento, com o poder do Espírito Santo de Deus, transmitiu esta mensagem poderosa aos corações que ali estavam, independente do seu país, independente de onde tinha vindo, porque era uma festa, era a festa de Pentecoste, e muitas nações vinham para Jerusalém estar ali com eles.
e naquele momento converteram 3.000 pessoas. A partir daí, a igreja passou a se reunir no templo e também continuou reunindo em casa. Quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja, os apóstolos estavam ali cumprindo a ordem de Jesus para ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Muitos descrentes de Jerusalém se convertiam apenas por ver a comunhão que havia entre os crentes naquela época. Eles reuniam também pequenos grupos espalhados pelas residências dos membros. A igreja era assim, e todos os dias a mensagem era pregada e a alma se rendia aos pés de Cristo. A igreja hoje precisa disso. A igreja hoje precisa estar em sintonia com o poder do Espírito Santo de Deus para que almas se rendam. O capítulo se encerra dizendo que todos os dias a igreja crescia numericamente e espiritualmente. A primeira coisa que nós queremos ver hoje sobre o enchimento do Espírito Santo é que ele ocorre quando a igreja ora. O enchimento do Espírito Santo ocorre em nossas vidas através da oração. Quando nós dedicamos a oração, o Espírito Santo desceu sobre a igreja no momento em que todos estavam reunidos ali, esperando esse poder, obedecendo a ordem de Jesus. E Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, disse que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para sermos testemunha, para sermos pregadores desta palavra. A oração, meus irmãos, é a conexão vertical. É a conexão vertical do homem com Deus. É naquele momento em que nós nos sintonizamos no trono da graça de Deus e falamos diretamente com Ele. A oração é a comunicação mental, espiritual do homem com Deus. O crente de joelhos dobrados enxerga mais longe do que um teólogo nas pontas dos pés. Nós enxergamos longe, e aí vem aquela velha frase que a gente ouve eu ouço essa frase desde quando me converti, que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então a oração ela é fundamental na vida da igreja. E nesses dias em que estamos de quarentena, nós precisamos estar em oração. Em oração pela nossa nação, em oração pelas autoridades, em oração pelo país, em oração pelo mundo, porque tem gente espalhada por esse mundo todo aí, sofrendo as consequências do coronavírus. Segunda coisa é que o enchimento do Espírito Santo pode acontecer sempre também de forma coletiva. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu de forma coletiva e todos foram cheios da unção de Deus de forma coletiva. Todos foram cheios da unção de Deus e da presença manifesta de Deus através do Espírito Santo. Não houve individualidade na unção. Todos foram cheios do mesmo Espírito, da mesma unção de Deus. Hoje, a unção do Espírito não atua na vida dos crentes individualistas. Ela atua quando nós resolvemos viver uma vida de comunhão. A unção de Deus, através do Espírito Santo, atua em nossas vidas quando nós vivemos em comunhão, quando nós reunimos, quando nós dedicamos a comunhão com os irmãos,
E o capítulo 2, o capítulo 4, ele vai trazer isso muito claramente na mente nossa. Quando falamos isso, é porque a unção do Espírito Santo é manifestada no plural. O enchimento é para todo o povo de Deus. Então, nesta manhã, eu quero convocar a igreja novamente para este enchimento. E hoje à noite nós estaremos encerrando esse tema sobre o enchimento do Espírito Santo às 19h30. Que os irmãos estejam atentos a estas mensagens, a esta série de mensagens. Que Deus possa, nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, que nós estaremos juntos, Deus possa estar abençoando a sua vida. Deus possa estar enchendo você do Espírito Santo. Que você, a hora que estiver ouvindo esta mensagem, se derrame, se coloca à disposição do Senhor, se coloca à disposição do Espírito Santo, para que Ele possa agir na sua vida. Que você nesta manhã possa se colocar à disposição do Senhor para dizer que só Jesus Cristo salva. Assim como Pedro disse, assim como Pedro pregou e 3.000 almas converteram, nós ainda podemos fazer isso. Nós ainda estamos na graça do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, na graça do Senhor Jesus. E nós podemos sim, quando nós dedicamos ao Senhor, quando nós voltamos para o Senhor, quando nós juntamos para o Senhor. Não estamos aqui convocando vocês para fazer as reuniões normais, não. Faça na sua casa, você, sua família. Se reúna, faça um culto de louvor ao Senhor. Sentam e na hora do culto, faça o louvor, faça a parte devocional e venha com a mensagem que eu estou pregando para você. Que Deus possa falar com você nesta manhã. Que Deus possa te preparar para a noite estar pronto para ouvir o encerramento desse tema. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a todos que nos ouvem neste momento. Amém.